Olá, está no ar mais um programa Por Trás das Câmeras, o nosso podcast Tá no Pod, podcast da Tarobá. E hoje eu recebo aqui no estúdio, no nosso podcast, uma mulher incrível, ilustre, que eu sou fã de carteirinha desde criança. Ela que completa no próximo mês 80 anos, com uma beleza, com uma voz, com uma inteligência fora do comum. Mafalda Bangiovanni, isso mesmo. Todo mundo conhece essa mulher aqui em Londrina, em região. Uma mulher que já foi convidada para o Nacional da TV brasileira. É isso mesmo. A ilustre Mafalda Mulher. Oi, Mafalda. Muito prazer te Oi, receber. prazer é meu, Bruno. Como é bom a gente poder estar junto e fazer esse bate-papo e poder mostrar para as pessoas um pouquinho do que a gente foi lá no passado, como é que foi a trajetória da vida da gente. Quando você falou Mafalda Mulher, é um programa que perpetuou na TV londrinense, né? E que trouxe muita informação. E trouxe pessoas que copiaram. Você foi a precursora, você foi quem iniciou esse tipo de programa. Eu posso dizer no Brasil, outras apresentadoras nacionais seguiram o teu modelo, né, Mafalda? Você foi a pioneira. Quando eu comecei, Bruno, em 1978, aqui em Londrina, uma cidade do interior do Paraná, né? Não era uma capital, um programa já feito, já estava estereotipado na TV Coroados, em 1978, e a televisão era branco e preto. Então, quando eu comecei na televisão, eu tinha um diretor, eu tinha um produtor, eu só ia apresentar o programa. Só. Eu não ia fazer produção, nada. Eu chegava na TV, já estava lá a roupa que eu ia usar, já estava lá a cabeleireira, a maquiadora, que não adiantava nem fazer muita maquiagem, nem muita roupa colorida. Por quê? Porque a televisão era preto e branco. Sabe até uma curiosidade? Eu vi outro dia, não sei, você tinha postado um vídeo antigo, e aí eu fui pesquisar no YouTube alguns vídeos seus. Eu tava na academia pesquisando vídeos. Tem a sua filha, Marisa. Não, a outra. A Márcia. A Márcia, que inclusive encontro às vezes lá no Taekwondo, ela fazendo receita com você em um dos programas. Sim. Eu falei, gente, é a Márcia! Tinha 12 anos de idade. Uma graça. Era preto e branco. Não era preto e branco? Era. E tem no YouTube, inclusive, esse vídeo. Depois vocês pesquisem. A gente vai depois pôr para vocês acompanharem. Mafalda, essa sua trajetória aqui em Londrina, até vou pedir licença, porque a hora que essa mulher chegou aqui na TV, primeiro que quando eu anunciei que ela ia vir para a TV, teve gente que nem vem aqui pela manhã, apresentadores, que é no caso do Rodrigo Marinho, que ele vem de manhã, apresenta o programa, sai atender cliente, volta só na hora do programa dele, na hora do almoço na TV. Ele falou, você me avisa o dia que a Mafalda Mulher vier, que a Mafalda Bangiovanni vier, que eu quero ficar com essa mulher aqui dentro. Veio uma comitiva para receber essa mulher. Foi homenageada, inclusive destaque 2025, mas ela é o destaque de Londrina, essa mulher. Então, a gente tem muito prazer, Mafalda, de te receber aqui. Você viu o carinho que as pessoas têm por você. Tem pessoas dando depoimento e chorando no corredor, na hora que viram essa mulher. O Zé Nilton, que é nosso executivo aqui há não sei quantos anos, mais de 20 anos, o Luiz trouxe foto com ela, depois vocês acompanham no portal, de quando ela apresentava aqui, ele sendo entrevistado. O Zé Nilton chorou falando de uma história de que ela ajudou ele no hospital. A Mafalda tem histórias de pessoas que ela ajudou e todo mundo tem uma história linda com você aqui dentro, Mafalda. Pessoas que nem trabalhavam aqui, como o Dario, que está aqui do nosso lado, falou, olha, todo mundo falava da Mafalda, agora que eu conheci pessoalmente. Você tem esse conhecimento de que você é uma pessoa ilustre, que você é um ícone da TV? Olha, Bruno, eu diria para você o seguinte, eu não me considero um ícone, entendeu? Eu não me considero dessa maneira. Até porque eu acho, assim, a minha opinião pessoal, né? Nós viemos a este mundo com uma missão, né? E a nossa missão é de ajudar.
é de se doar ao próximo. Então, o que eu faço? Eu aproveito a oportunidade que eu tenho. Por exemplo, se eu puder ajudar você a resolver um problema, porque eu tenho uma relação lá com o outro lado, eu vou te ajudar. Se eu não puder, paciência, mas eu vou te ajudar. O caso do José Newton foi na Tarobá, que é a antiga TV Londrina, que não era Tarobá ainda. Isso em 1997. Ele estava lá, trabalhando lá na TV Londrina, e ele sofreu um acidente de moto. E você lembra da história toda? Sim. Meu Deus! E ele não conhecia ninguém em Londrina. Aí ele estava lá no hospital evangélico, no corredor, entendeu? Ninguém conhecia ele também não conhecia ninguém, foi um acidente. Não tinha um amparo? Não, foi socorrido. Aí quando me comunicaram que ele estava lá, acidentado, e estava lá num corredor, numa maca, eu fui para lá. Saiu daqui e foi para lá? Cheguei lá, aí eu falei, não, por favor, arruma um quarto. Arruma um quarto, um apartamento para esse rapaz ficar, entendeu? E ele contou emocionado essa história ali hoje, falou que tem muita gratidão. É lindo ver isso, né, Mafalda? Então, mas se você pode fazer isso, porque eu fazia no meu programa, no programa Mafalda Mulher, entrevistas com médicos, entendeu? E fazia externas nos hospitais, de cirurgia cardíaca. Gente, mas muito conhecida na cidade, os médicos te respeitam muito até hoje. E então, quer dizer, eu tinha acesso a eles. Eu cheguei na direção do hospital evangélico e falei, não tem jeito, o rapaz não pode continuar aqui no corredor. Consegui o quarto para ele, sim, entendeu? Sim. Então, isso daí é porque eu tinha acesso. Sim. E até hoje, onde eu tenho acesso, que eu posso ajudar, eu ajudo mesmo. Ele falou que você é conterrânea dele, né? Ele é que cidade que você nasceu? Eu nasci em Presidente Prudente. Sua data de nascimento pra gente. Você faz aniversário em abril, dia 16. Dia 16 de abril. 16 de abril. Vai completar 80 anos em 2025, com essa beleza, com essa elegância, com essa voz. Gente, essa voz é inconfundível. Eu vou contar uma historinha rápida. Levo meu filho no Taekwondo, aqui no Madureira. A gente sai da escola, leva ele direto. Tô eu lá um dia chegando na academia, eu olho pra essa mulher. Ela com os netos lá, que ela leva os netos. Já fiz um escândalo dentro da academia. O meu filho até fala, papai, hoje a sua amiga não tá aí? Você vai me assistir? Eu falo, filho, só quando ela não está, porque o dia que ela está, a gente fica batendo papo. A gente fica ali 1 hora de uma conversa maravilhosa, deliciosa. Nos tornamos amigos. Mas eu já tenho uma história com a Mafalda quando eu era adolescente. Quando eu era criança, porque assistia. E depois, quando fui adolescente, fui trabalhar no Cinésio Magazine. O antigo Cinésio Scudeler, que já faleceu. Amicíssimo da Mafalda, foi amigo demais dela. Hoje tá na mão da Solange, do Roberto, né? E eu lembro que Desfilava no programa da Mafalda, o seu Cinésio levava a gente. Vou contar uma história, depois a gente vai contar um pouco mais. O aniversário dessa mulher era o acontecimento do ano na cidade de Londrina. Era no iate. Você chegava, disseram que você já chegou de lancha. Sim. Chegava de limusine, vinha governador, deputados, gente famosa do estado inteiro. Vinha gente fora do estado para prestigiar essa mulher. E um detalhe, a gente reunia 1.000, 1.200, 1.500 pessoas nessa festa e ninguém pagava nada, viu? Tudo televisionado. Tudo televisionado. Tudo. As pessoas faziam cobertura do evento. TV Bandeirantes. Mafalda, vamos falar um pouquinho da sua infância. Eu quis contar tudo isso porque, assim, é um prazer, é um prestígio ter você com a gente. E eu ter o prazer, a oportunidade de toda semana encontrá-la no Taekwondo lá com meu filho. E aí eu saí contando aqui na TV, né, pra todo mundo que eu encontrei a Mafalda. Tirei uma foto com ela lá, postei no grupo aqui da TV dos apresentadores. Um monte de gente, traz ela pra TV, traz essa mulher pra cá, porque ela é maravilhosa. Então,
todo mundo quer ter um contato com a Mafalda, porque ela ensinou muita gente aprendeu, a televisão deve a você, Mafalda, a televisão deve muito a você, por isso essa homenagem do nosso diretor-geral, Maicon Leandro Bruno, do nosso diretor comercial, o Guilherme Paiva. A gente queria realmente te honrar, celebrar a tua chegada aqui, prestigiar você. Eu espero que você se sinta prestigiada nesse momento e que tudo que a gente fizer hoje é pouco para te agradecer. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua infância. Você nasceu em que cidade mesmo? Presidente Prudente. Eu nasci Prudente. lá, entendeu? Tive minha infância, minha adolescência, fiz faculdade, tudo lá. Faculdade de? Eu fiz letras e fiz ciências sociais. Maravilhosa. Entendeu? E conclusão, casei muito cedo. Quantos anos, Mafalda? Casei com 17 anos. Teve 3 filhos. Tive 3 filhos. O meu filho mais velho, eu tinha quase 20 anos quando ele nasceu. Ele é médico? Ele é médico, cardiologista, mora nos Estados Unidos. Ele é o pai da minha neta Cristine, que é advogada e que tem um filho, que é o meu bisneto, que está com 13 anos. Bisneto, meu Deus. Meu bisneto, 13 anos o bisneto da Mafalda, gente. Então, a minha infância foi muito legal, foi muito boa. Porque meus avós tinham fazenda. E aí, a gente ia muito lá para a fazenda, entendeu? A gente andava a cavalo. Em Presidente Prudente? Presidente Prudente, Presidente Prudente. E... Então, a infância foi ótima. A adolescência, então, excelente. Com todo respeito, era uma família que tinha recursos. Sim, sim. Uma família O meu avô, o Bom Giovanni, é um dos fundadores da cidade, né? Entendeu? Meu pai era de 1924 e a cidade é de 1917. Foi um dos fundadores também, estava junto lá. E foi uma infância boa, então, uma infância saudável. Saudável, de brincar na chuva, brincar na terra. Coisa que hoje a gente não vê mais, não. Os seus netos não viveram isso. Não, andar descalço, entendeu? Fazer cirquinho na casa, entendeu? A gente fazia circo, fazia de tudo. Bom, enfim, foi uma infância maravilhosa, adolescência também. O meu pai... só para um parênteses, ele contratou, tinha um funcionário da empresa do meu pai e ele botou esse funcionário para me ensinar a dirigir. Com 14 anos eu já dirigia. E dirige até hoje, gente. Eu vou abrir um parênteses de novo. Claro. Agora eu não posso deixar de contar essas histórias, mas fala. Gente, no Taekwondo, um dia de chuva terrível, essa mulher chega dirigindo com os 2 netos. Eu falei, Mafalda do céu, você veio dirigindo. Vim, falei, como você vai embora? Você quer que eu te leve? Levo seus netos, deixa o carro aí, eu levo. Não, eu vou dirigindo. Eu saí dirigindo, morrendo de medo do temporal. E essa mulher foi dirigindo. Aí depois perguntei pra ela, foi tudo bem, Mafalda? Fiquei preocupado. Eu te perguntei, eu só pensei em perguntar? Não, você perguntou. Foi tudo bem, foi tudo bem. Eu falei, meu Deus, contei pra minha esposa, contei pro pessoal aqui da TV. Ela veio dirigindo pra TV hoje. Até falei pra ela, Mafalda, ela participou do programa da Patrícia Chiozzi. Falei, você quer almoçar depois do programa? Eu te levo pra almoçar, a gente vai almoçar juntos? Não, vamos direto. Ela tá numa força maior do que a nossa. Tem que ter gás, né? Mas então, aí a cidade era uma cidade pequena, entendeu? Prudente era uma cidade pequena. Então, a gente, quer dizer, conhecia... O delegado da cidade era amigo do meu pai, então, com 14 anos dirigindo, você imagina como é que era, né? Quer dizer, mandava na cidade, a verdade é essa. Naqueles tempos não tinha essa fiscalização toda, e não tinha tanta frota de veículos, não tinha tanto risco por causa do volume de carros na rua. E meu pai trocava de carro todo ano, né? Todo ano era carro novo, entendeu? Todo ano. E naquela época não tinha financiamento, nada disso, era tudo à vista, né? Tinha que ter dinheiro. Tinha que ter grana, né? Bom, aí casei. Foi embora de Presidente depois que casou? Não. Continuei lá em Prudente, tal, casei, estudei, tudo lá, tudo bem. Vários amigos. Aí fui ser professora. Então tá, um detalhe. Aos 10 anos, o meu grande sonho era ter um acordeon.
Ah, um detalhe importante. Um detalhe importante, aos 10 anos. Aí, o meu pai falou assim, o Papai Noel vai trazer a sanfona para você. Meu pai encomendou, veio da Itália, minha sanfona veio da Itália, meu acordeon. E eu acreditava em Papai Noel, aos 10 anos de idade, Que hein? maravilha, que Eu acreditava em delícia. Papai Noel. Então, eu comecei a aprender a tocar acordeon um pouco antes dos 10 anos. Que tinha um professor que a gente ia na casa dele e ele ensinava, usava o acordeon dele. Só que o acordeon dele era 48 baixos. E meu pai comprou um com 80 baixos, né? Depois eu tive um outro 120 baixos. Mas só para abrir esse parênteses. O meu irmão tocava violão, a minha irmã violino e eu acordeon. Meu Deus, que Então família. a gente fez um trio Que e massa. fazíamos programa na rádio. Ah, já na fazia. Rádio AM ZYR 84 em Presidente Prudente. Foi daí que começou, gente. Já começou a artista, a famosa, a apresentadora. E a gente tinha esse programa, eram todas as quartas-feiras, a gente fazia esse programa na rádio e recebia carta de... Que delícia. E a gente fazia 1 hora de programa. Bom, a gente tocava em quermesses, na igreja, a gente tocava em circo. Eu cheguei a tocar em circo, nós tocamos em circo uma vez, que tinha, no circo, lá em Prudente, tinha o Iopai e o Caçulinha. Não sei se você lembra do Caçulinha, Caçulinha. que ficou lá com o Faustão, né? Entendeu? Que faleceu há pouco tempo. Sim. Então, a música fazia parte, entendeu? Eu tenho um tio... Tinha um tio, irmão do meu pai, que cantava. A gente saía fazer serenata. Que lindo. Entendeu? A gente fazia seresta. Então, era uma adolescência saudável. Entendeu? Você, logo que engravidou, que casou, já engravidou, já teve filho? Não. Eu casei com 17 e eu fui engravidar já com 19 anos. Com 19. Quase 20. E aí você teve depois a Márcia. A Márcia, que é a do meio, e a Marise. E a Marise. A Márcia também é médica. A Márcia é fonoaudióloga. Isso. E a Marise tá no Canadá. Fez marketing e publicidade. Hoje a Márcia tem uma clínica aqui, né? A Márcia, Pode falar da clínica da Márcia. Pode. Vamos fazer merchan pra Márcia. A Márcia tem a clínica Audioclínica, né? Mas a Márcia é fonoaudióloga, mas ela só trata... Não é fonoaudióloga para tratar paciente com problema de fala, é só diagnóstico. Diagnóstico. Vou falar da Marise, a Marise que está nos Estados Unidos. Canadá. No Canadá. Esses dias, inclusive, a Mafalda fez questão de fazer uma ligação para a Marise lá, porque eu praticamente conheci a Marise nos estúdios lá, que a Marise foi produtora sua. Sua filha foi sua produtora. Foi. Na CNT? Isso. Na CNT, eu lembro. E hoje ela está morando no Canadá, tem filhos. Tem um casal de filhos, né? Tem o Daniel e a Maria Elizabeth. E você vai para lá às vezes. Eu sei que ano passado você foi. O ano retrasado. Ano retrasado. Esse ano você está pretendendo ir também? Não, porque eles vão vir para cá. Ah, eles vão vir. Verdade, você me contou. Em maio, você falou? Em julho. Julho, nas férias. Que são as férias das crianças, entendeu? Sim. Virão meu filho, minha nora, minha neta, meu bisneto. Que bom. Vamos festejar, né? E aí, nessa rotina sua, né, Mafalda, aqui em Londrina, você mora aqui, permanece em Londrina. E aí, como a Márcia mora aqui, você tem bastante contato diário com o Lorenzo e o Luigi, que são os filhos da Márcia, Isso. que é esses que você leva lá pro Taekwondo. Isso. Agora, acho que o Luigi não vai fazer mais, né? Ele não quer Taekwondo. Ele falou, a Márcia me contou. Ele não quer mais, entendeu? Tá cansado. O Lorenzo, ele faz com uma dedicação faz. E é campeão de xadrez nacional, né, Mafalda? Ele é enxadrista, treina futebol, é palmeirense, presta atenção, sabe tudo de futebol e diz que vai ser goleiro do Palmeiras aqui no Brasil e depois ele vai pro Real Madrid. Ai, que maravilhoso. Ele falou assim, vovó, ele é dedicado. Gente, eu vejo esse menino. Eu vou ficar famoso, vovó. Ele é dedicadíssimo, dedicadíssimo. A gente consegue... Falei pra Márcia, o dia que a gente tava lá no Taekwondo. Mas enfim, vamos voltar pra tua história. Tá dentro da sua história, mas eu quero... Agora, como que você veio pra Londrina? Como que foi essa história, Mafalda? Até você chegar na TV. É o que todo mundo quer saber. Bom, meu marido...
na época... Era médico? Não, advogado. Advogado. Ele queria mudar de Londrina, de Prudente, e falou, vamos... A gente tinha viajado bastante o Brasil inteiro. Vamos mudar, vamos para Londrina? Mulher apaixonada é uma coisa, né? Entendeu? Mulher Larga apaixonada. Eu fui diretora de escola, eu dava aula, tudo. E eu falei, vamos, mas vamos lá conhecer primeiro, né? Vamos lá ver como é que é a cidade. Bom, resumindo, viemos, ficamos 3 dias aqui no Nobile Hotel para conhecer a cidade. Não conheci ninguém aqui, ninguém. Topei, vamos mudar. A Márcia tinha 9 meses. Tinha 9 meses a Márcia. Isso foi em janeiro de 1977. 77. Mudamos para Londrina. Eu ainda não era nascido. Não conhecia ninguém aqui. Ninguém. Não tinha nenhuma referência. Bom, resumindo. Aí ele alugou uma casa lá no aeroporto. E viemos de mudança, etc. e tal. Depois construímos uma casa ali no Quebec. Bom, resumindo. Eu fui fazer uma entrevista, ia vir um psicólogo aqui em Londrina, que ele era mestre da Seichonoye, e ele vinha para fazer uma palestra sobre prosperidade. Aí o professor Yoshio Mukai chegou para mim e falou assim, a senhora que sabe falar bem, porque eu, japonês, né, não falo direito, ele falava assim, eu não falo direito. A senhora vai divulgar isso aqui. Tinha 9 emissoras de rádio AM em Londrina. Eu não conhecia ninguém. E tinha um jornal, Folha de Londrina. Tinha uma televisão chamada TV Coroados. Mas eu não conhecia ninguém. Peguei a lista telefônica, que era dessa grossura, e fui pegar os endereços das rádios. Tinha Rádio Tabajara, Rádio não sei o quê, Rádio tal. Conclusão. Aí eu fui em cada uma delas, pedir para eles divulgarem esse seminário que ia ter. Você foi pessoalmente? Fui pessoalmente. Peguei meu carro e fui pessoalmente. E não conhecia nada em Londrina, nada. Recém morando aqui. Aí cheguei, fui na Folha de Londrina. Cheguei lá embaixo, na Folha de Londrina, e eu falei assim, eu queria falar com o diretor de redação. Ela com essa voz forte dela, você imagina como ela já colocava força no negócio, já? Aí eu cheguei, aí a moça lá embaixo da recepção, a senhora sobe essa escada aqui, a senhora vira à esquerda, já é o seu Valmor Macarini. Tá bom. Subi. E eu já tinha ido com alguns livros para mostrar o que era o tema da prosperidade, né? Aí cheguei, me apresentei. Ele ficou bem interessado. Aí ele falou assim, olha, muito bom esse assunto. Espera que eu vou chamar aqui o Militão, vou apresentar a senhora, para ele levar a senhora no programa dele. Ele tem 7 minutos todo dia lá. Oswaldo Militão, o repórter. Aí lá, chamou o Militão veio lá, me cumprimentou. Isso foi a primeira que você tinha ido visitar? Foi a Folha? Foi a primeira? Foi a primeira vez. E já teve esse... Olha só. Já cheguei, entendeu? Chegou chegando. Cheguei, Aí o Militão falou assim, não, o assunto é bom. Então, amanhã, às 11h30, porque o programa entrava às 10 para meio-dia. Oswaldo Militão, o repórter. Amanhã, às 11h30, a senhora vai lá na televisão, então, que eu vou colocar a senhora divulga lá. Porque eu ia falar para ele, só para ele divulgar para mim, né? Aí ele falou, não, a senhora vai lá. Aí no outro dia, a Marise era bebê. Eu amamentava a Marise ainda. Meu Deus. Aí, conclusão, eu amamentei a Marise, deixei que tinha babá lá em casa, tinha tudo. Fui, peguei os livros e tal, e fui lá. Cheguei lá na portaria, a moça virou e falou assim, a senhora senta e espera aqui, porque ele chega sempre em cima da hora. E o Militão chegou, tipo assim, arrumando a gravata, se arrumando e tal. Vamos entrar. Eu nunca tinha entrado num estúdio de televisão. De rádio, sim, estava acostumada. Mas de televisão, não. Aí, conclusão.
Aí nós entramos, tal, ele deu bom dia, Você tal. nem ficou nervosa, Mafalda? Nada, nem um pouco. Nem um pouco. Eu dava aula para 100 alunos. Ah, é isso, é verdade. Não, Tem sou isso. descendente de italianos. O Lourenço que fala, vovó, por que você fala assim e Igual eu. Você gesticula? viu que eu até bati aqui, né? Descendente italiano também. Aí, conclusão. Aí ele deu bom dia e tal, aí ele falou assim, estou recebendo aqui a professora Mafalda Bongiovanni, que tem uma notícia muito agradável para a gente. Eu vou deixar que ela divulgue, que ela fale, porque é uma coisa que bastante interessante que vai acontecer em Londrina. Bom dia, dona professora Mafalda. Bom dia. E foi. A senhora pode. E ele usava assim, tipo um púlpito, que era de madeira. Ah, sim, sim. Era um púlpito. Ele ficou num, eu fiquei no outro. Aí eu comecei a divulgar. Com essa voz linda. Ele tinha 7 minutos de programa. Ele não falou mais nada. Só você que... Nada. Aí ele só encerrou o programa. Ele falou, olha, então agora fica o convite. Ó, muito obrigada, professora. Tá bom. Eu falei o programa inteiro do rapaz. 7 minutos também não é muito tempo, né? Não. Mas em televisão naquela época era. Bom, conclusão. Terminou, tal, veio uma senhora, uma moça lá, secretária. Olha, o seu Celso quer falar com a senhora. Quem que era o Celso? Diretor artístico da emissora. Uau. Conquistou a emissora. Aí eu falei, tá bom. E é um labirinto, né? Televisão é um labirinto. Você entra assim, é sala, é corredor, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bem, eu não conhecia nem quem era Celso Arão, não conhecia ninguém. Aí entrei lá na sala, olha, a senhora fala muito bem, gostei muito, muito bom. Eu gostaria de bater um papo com a senhora. A senhora pode vir na parte da tarde? E eu falei, olha, se pudesse ser depois das 2 horas, porque eu tenho uma bebezinha, eu tenho que amamentar, aí se pudesse ser depois das 2, eu posso vir. Não, combinado. Eu aguardo a senhora aqui. Tá bom. Fui para casa, almocei e tal, amamentei a Marisa, aquela coisa toda. Vou para lá, né? Peguei os mesmos livros que eu divulguei, fui lá. Você tinha babá? Tinha. Tinha babá. Tinha babá, tinha empregada, tinha lavadeira, tinha jardineiro, tinha tudo, né? Conclusão. Aí, cheguei lá. A senhora fala muito bem. A senhora se comunica muito bem. Ah, muito obrigada. Ele falou assim, olha, eu estou com um programa pronto já há 6 meses para pôr no ar. Mas quando eu entrevisto a pessoa que é muito bonita e que às vezes até se comunica bem, mas ela fala mal. Quando fala depois, entendeu? Então não dá. Quando ela fotografa bem, não dá. E aquela que fala bem, no vídeo é um desastre. E a televisão era preto e branco. Tinha que ser tudo completo. Né? Aí ele falou assim, a senhora resume tudo. A senhora é a pessoa certa para fazer esse programa. Aí já chamou o seu Irã de Holanda, que era o produtor do programa. Chamou o seu Irã, me apresentou o seu Irã. A pessoa certa para o programa. O programa já tinha nome, Agora à Tarde. Entrava no ar às 4h30 da tarde e até às 5:50. E que tipo de programa que era, Mafalda? De entrevistas. Ah, De entrevistas. já era um programa de entrevistas. Já. Entendeu? Mafalda, sensacional. Então foi o seu primeiro programa. Aí eu falei assim para ele, falei, olha, mas acontece o seguinte, eu tenho filhos, eu tenho bebê, eu tenho marido, né? Eu tenho que conversar com meu marido. E nessa época eu já estava dando aula aqui em Londrina. Ah, já dava porque eu aula. pedi afastamento com prejuízo de vencimentos lá em Prudente, Uhum. que eu dava aula no estado, né? Ah, você dava aula no estado. É. Isso eu não sabia. Não era aula particular, Uhum. entendeu? Não era colégio particular. Sim. Era colégio do estado, né? Fui diretora de colégio do estado. Aí eu tinha pedido afastamento com prejuízo de vencimentos, porque na minha cabeça, eu prudentina, eu falei, olha, eu vou concordar, vamos mudar,
Ele logo volta. A gente não vai dar um ano, a gente tá de volta. Mulher Entendeu? pensa assim mesmo, né? Pensei assim. Pensei na minha mulher, quando nós fomos para Balneário, fomos para Florianópolis, ela já pensou, foi com ideia de voltar já. Não, então, aí foi isso. Aí, conclusão, como não voltei, aí cheguei e fui falar pro meu marido, que isso? Mulher minha em televisão? Televisão, rádio, jornal? Ainda usou um termo pejorativo, né? Gente, não se confunde com a história da Hebe, a gente brinca, que até brincou aqui, que ela é Hebe londrinense, é o Silvio Santos londrinense da comunicação. Mas até parecida, né? Continua uma falta. Aí ele, não. Aí peguei, liguei pro Celso, fui lá, expliquei, falei, olha, meu marido não aceita. Ah, ele não aceitou mesmo. Não, ele não aceitou. E mulher minha, não, de jeito nenhum. Ele não aceitou. Aí ele virou e falou assim, a senhora me dá o telefone dele e eu vou marcar, eu vou lá no escritório dele, a gente vai lá conversar com ele. Sensacional, não acredito. Aí eu falei, tudo bem. Aí ficou mais de 30 dias e ele não. Aí seu Irã provou para ele, por A mais B, que eu era a pessoa certa. A gente pode experimentar. Experimenta 30 dias. Se você não gostar, a gente para. A gente também pode não gostar. Boa, é. A gente experimenta. Seu Irã conseguiu convencer ele, o Celso Arão conseguiu convencer Ele ele. deve ter pensado que você pensou, vou deixar, ela não vai gostar, não vão gostar. Depois você... Para por aí, né? Aí, conclusão. Comecei. Aí ele tinha uma televisão no escritório dele, ele ficava me monitorando. Aí quando chegava em casa à noite, ele falava assim, tal hora que você fez aquela pergunta, se tivesse feito não sei o quê, e não sei o quê. Ah, ele ajudava, começou a ser teu produtor, teu diretor. Começou a monitorar, né? E falar, olha, aquela hora que você olhou de lado. Por quê? Nessa época não tinha microfone de lapela. É um Era o boom. Extensor enorme que ficava... Que a gente falava girafa. Enorme. Era uma câmera só com um tripé enorme. Na CNT era assim, eu lembro. E aí ele girava a câmera, entendeu? O microfone. A hora do entrevistado, a hora da gente. Então, era bem amador, entendeu? Não tinha VT para gravar o programa. Não tinha VT, entendeu? Aí, conclusão. Ele gostou da ideia. Gostou. Gostou. Bom, aí então eu continuei no programa. Aí uma vez eu me lembro que eu estava com um vestido, um conjunto, era vermelho de bolinha preta, né? Mas na televisão preta e branca... Não dá para saber. Não sabe a cor, né? Aí uma telespectadora ligou lá para saber qual era a cor do meu vestido. TV preto e branco tinha isso, é igual rádio ainda, tinha essa curiosidade de saber. E Mafalda, quantos anos ficou esse programa? Então, aí eu fiquei 2 anos na TV Coroados. Aí o que aconteceu? Com esse mesmo programa, com esse mesmo programa, agora à tarde, entendeu? Aí o que aconteceu? A TV Tropical construiu, aqui até hoje, lá o prédio que ficou da CNT, construiu que era a Rede Bandeirantes. E a Coroados era a Rede Globo. A Coroados era a Rede Globo. Rede Globo, E aí o Flávio Martinez construiu a TV Tropical para a Rede Bandeirantes. Aí em 1979, março de 1979, foi feita a inauguração da Rede Bandeirantes em Londrina. Até a festa foi lá no Canadá Country Club. Foi aquela coisa, aquele boom. E aí o Celso Arão e uma turma foi para a TV Tropical. Gente, olha a memória dessa mulher. Ela lembra os nomes, ela lembra as datas. E eu continuei na TV Coroados com o meu produtor, o seu Irã de Holanda. Quando chegou no final do ano, 79, e o Celso Arão, você tem que vir para cá. Você vai vir para cá. Vai ser o programa aqui. Você vai sair de lá. E eu falava, Celso, mas como é que eu vou sair de lá? O seu Irã tá lá. Ele é meu produtor. E o Celso era o diretor artístico na época. Aí eu cheguei, final de ano, e eu falei para o seu Irã, falei, seu Irã,
E eu já vinha conversando com ele. O Celso quer que eu vá para lá e tal. E quem me contratou para a TV Coroado foi o Celso Arão, entendeu? Aí ele falou assim para mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, agora como é final de ano, eu vou sair de férias. Falei mesmo assim, o senhor põe uma substituta para eu poder ir para lá, né? Porque ele quer que eu vá. Aí ele virou e falou assim, apresentador não tem substituto. Você já viu se alguém vai substituir Flávio Cavalcante? Alguém vai substituir Chacrinha? Não tem como. Não tem substituto. Então acaba o programa. Ele falou assim. É. E eu falei, mas seu Irã, mas eu estou numa situação. Não, você deve ir. Vai sim, pode ir. A gente encerra o programa. Acaba o programa. De certa forma, o programa tinha a sua característica, né? Foi você que começou ele. E o teu público ia te seguir, todo mundo te conhecia. Isso. Aí, fevereiro de 1980, eu fui para a TV Tropical. E ficou lá quantos anos, Mafalda? Aí eu fiquei lá na TV Tropical até 1997. São 17 anos. Tá, então veja bem, 1997, tá? Aí, o que aconteceu? O Jorge Guirado, que era um dos sócios da TV Londrina, o João Milanês e os Mufato, Pedro Mufato e o Tito Mufato, que eram os donos. Aí o Milanês foi a pessoa que fez a triagem. Não, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. Aí eu falei, eu não posso, o Martinez não vai. Ó. Eu já tinha recebido proposta para ir para Bandeirantes de São Paulo, para ir para a Rede Manchete. É isso que eu queria falar. O Marini contou uma história de que você tinha recebido essa proposta para o Nacional. Isso. E você recusou. Recusei. Eu recusei, você sabe por quê? Qualidade de vida? Bruno, por isso. Eu entendeu? imagino. Eu pensei o seguinte, minhas filhas estão pequenas, tá? Meu filho ia começar a faculdade de medicina. Eu vou fazer o quê? Morar em São Paulo. Aqui você chega na emissora. Entendeu? Quer dizer, eu vou morar em São Paulo. Vai dirigindo. Qualidade de vida. Meus pais moravam em Jundiaí, aí meu pai falou assim, não, você mora em Jundiaí e viaja, vai para São Paulo. Eu falei, mas isso não é vida. O programa ia começar às 10 horas da manhã. Ia ter que sair de madrugada de casa. De casa, entendeu? O salário era uma coisa assim, irrecusável. Exorbitante. O salário era irrecusável, entendeu? Mas aí eu pensei, vou ter que pagar aluguel, morar noutra cidade, não conheço ninguém, começar do zero e vou sacrificar meus filhos. Sim. Eu tinha que deixar meu filho aqui, morando em pensionato. Não dá, né? Aí eu pesei tudo isso. Tenho qualidade de vida aqui. Não, e depois termina o programa, que horas que eu vou sair de São Paulo para voltar para Jundiaí? Ficava o dia inteiro fora. Era mais fácil, às vezes, você passar a semana lá em São Paulo, sei lá. Não dá. Não dá. Ia ficar longe dos filhos, da família. Então, aí eu optei por não, entendeu? Recusei não. Depois veio a TV Manchete, no Rio. E, na verdade, nessa época, eu gostava muito do Rio de Janeiro, entendeu? Viajava bastante para lá. Que o Rio de Janeiro, naquela época, era habitável. Era seguro. Era. Então, nossa, morar na praia, morar no Rio de Janeiro, é a melhor coisa do mundo. Mas aí veio o problema dos filhos também, né? Mais uma vez. Não dá. Não dá. Então, eu não aceitei. Aí, o que aconteceu? Aí, falei com o Flávio Martinez. Aí, o Jorge Guirado entrou em contato. Eles se acertaram entre eles. Eu viria para a TV Londrina 3 anos. Passei um contrato só de 3 anos e voltaria para a TV Tropical. Ah, é? É. Como assim? Foi o que aconteceu. E aí que era a TV Londrina era a Tarobá já? Hoje a Tarobá. Quando eu estava lá era a TV Londrina. E hoje se tornou a Tarobá. Isso. E Mafalda, quando... Porque tinha a Tarobá em Cascavel. Sim, já tinha, isso. Entendeu? E aí o João Milanês, quando ele montou aqui a TV Londrina,
porque ele era um dos donos da TV Tarobá. Sim, sim. Entendeu? Ele era o majoritário. É, Ele que cuidava. construiu a TV Tarobá. Então, o que acontece? Veio esse meio de campo, eles conversam entre eles lá, aí foi feito um contrato para vir para a TV Londrina. 10 de março de 1997, eu vim para a TV Londrina, e ano 2000 eu tinha que... Vencia meu contrato dia 28 de fevereiro de 2000. Mafalda, eu quero que você me conte uma outra coisa. Quando que surgiu o nome Mafalda Mulher? Já existia esse nome nesse programa, depois que você saiu os 2 anos lá? Não. Quando que surgiu esse Mafalda Mulher? Não, aí... Que é o nome que vai perpetuar para o resto de todos nós aqui. Quando eu fui para a TV Tropical, o Celso Arão, o programa era de manhã. Então ele colocou o nome Manhã Mulher. Então o programa era Manhã Mulher, das 10 ao meio-dia. Mas aí começou a ter muita reclamação, porque as donas de casa falavam assim, a gente ouve, mas não dá para assistir. A gente está fazendo comida, é hora da dona de casa, entendeu? Preparar o filho para ir para a escola, o marido chegando para almoçar. E eu estava na grade da Bandeirantes, das 10 ao meio-dia. Porque ao meio-dia entrava o Jornal do Meio-Dia, que eram com as notícias locais. Que era um jornal que dominava o noticiário. Aí, como tinha muita reclamação, aí o Celso pegou e fez contato lá com a Bandeirantes, com o Lafon e tal. Vamos mudar para 1h da tarde, da 1 às 3. Aí tem que mudar de nome. Aí passou Boa Tarde Mulher. Boa Tarde Mulher. Aí o programa era Boa Tarde Mulher. O que aconteceu? Todo mundo chegava, eu vim para participar do programa da Mafalda. Programa da Mafalda. O programa da Mafalda. Aí um dia... O público que deu o nome. Aí o Celso chegou para lá assim... Pra que Boa Tarde, Mulher? Mafalda. Se botar de noite, vai ser Boa Noite, Mulher? É programa da Mafalda. Mafalda Mulher. Mafalda Mulher. Que sensacional. Aí ficou Mafalda Mulher. É o nome. Aí tinha que fazer uma logo. Às vezes as pessoas até esquecem que ela é Mafalda Bon Giovanni. Ela é Mafalda Mulher. Mafalda Mulher. Aí o que aconteceu? Tinha que fazer uma logo, criar uma marca Mafalda. Aí veio aquelas sugestões de um e de outro. Vamos fazer o seguinte, nessa época a produção era bem elementar, né? Produzir comerciais não era fácil, não. Aí vamos produzir. Aí o Amarildo Mazieri, que era o diretor de operações, ele falou assim, pegou papel sulfite, eu usava aquele batom vermelhão, vai beijar aqui, vamos fazer uma logo. Beija, 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 beija. Aí, conclusão, aquele beijo... Não acredito. Que nessa época... A Xuxa não tinha o negócio de beijinho. Não tinha ainda. Não. Copiou você também, essa pioneira. Aí ficou aquele beijinho com a minha marca. Mafalda, assinatura. Minha assinatura. E depois a Xuxa fez o disco com um beijo e assinatura também. Entendeu? Então aí ficou Mafalda Mulher. Lindo nome. Aí ficou Mafalda Mulher, veio pra TV Londrina Mafalda Mulher. Aí pegou, aí não saiu. Voltou pra lá Mafalda Mulher. E se hoje tiver um programa aqui na Tarobá, Mafalda Mulher... Entendeu? Nunca mais mudou de nome. Nunca mais. Mafalda, você contando ali nos bastidores um pouco comigo, com a Patrícia, com a Mari, que é a produtora nossa ali, já tinha me contado essa história no Taekwondo, e eu queria que você contasse aqui pra gente dessa questão comercial, como mudou hoje. Conta pra gente, se você puder, se você quiser contar. Vou contar. O que hoje é muito diferente. A gente acaba meio que, realmente, nós estamos aqui no podcast, a gente empurra algumas marcas para os consumidores, mas vamos lá. Eu fazia o meu merchandising, até uma ocasião, o Gil Maziotti, que era um amigo nosso, que trabalhava na TV Coroados, no departamento comercial, ele comentou assim com a Marise, a tua mãe é a rainha do merchandising. Quem criou merchandising no Brasil chama-se Mafalda. Maravilhoso. Entendeu? Aí a Marise, como? Porque como é que começou o merchandising? Eu tinha que fazer uma propaganda do leite Cativa. Que tá aí até hoje. Do leite Cativa.
E o leite Cativa, nessa época, não era de saquinho. Ele vinha num vidro, tá? Ele vinha num vidro que tinha um alumínio, um lacre, Sei. entendeu? Então, você tinha que abrir e divulgar o leite Cativa. Bom, o que acontece? Isso eu aprendi com o seu Irã lá na TV Coroados, lá na Coroados. Aí a gente tinha um médico falando da importância do leite, que tinha isso, tinha aquilo, patati, patatá, tatatá. Aí ele já deixava o lacre já solto, porque a hora que eu vou... Como é que eu vou abrir o lacre na hora, né? E aí botava o leite no copo e eu tomava, falei, é muito saudável. E só tinha Cativa também em Londrina. Tava fácil, né? Entendeu? Tava fácil. Bom, eu venho para a TV Tropical, aí eu crio a culinária. Eu criei a culinária. Dentro da TV. Ao vivo. Montamos uma cozinha, aí teve um patrocinador que fez a cozinha e entra lá a marca dele ali, né? No vídeo, né? Entendeu? Aí a Dona Benta, o Moinho de Trigo Londrina, farinha de trigo Dona Benta, que foi a patrocinadora, primeira patrocinadora desse bloco de culinária no programa. Só que daí não fazia da forma que a gente faz hoje, Não. de falar que é maravilhosa, a farinha Não. Dona Benta é a melhor do mundo. Conta essa parte, essa que... O que eu fazia? Tinha a Elma e a Sônia Noble para fazer a culinária. Ela vai fazer hoje uma receita de um bolo, de um pão, não importa o quê, com a farinha de trigo Dona Benta. Tá lá o pacote da Dona Benta, ela vai usar... Amostra. Não, ela abre o pacote, ela vai... Tantos ovos, tanto isso, tanto aquilo. E a farinha A ali. farinha tá lá. Não precisa falar que a Todo farinha é mundo tá melhor. Ela tá fazendo a receita com a farinha A dona de trigo. casa vai falar, eu quero aquela farinha que a Mafalda tá usando. Depois a Dona Benta botou a farinha de trigo com fermento. Então não precisava usar mais o fermento em pó. Aham. Aí então a culinarista falava assim, ó, não era eu que ia fazer a receita. A culinarista já Quer dizer, falava. eu já comecei a dar oportunidade para as culinaristas de Londrina, pessoal que fazia Sim. salgado para fora, que fazia comida para Mostrar o fora. trabalho dela. Claro, entendeu? Já é uma oportunidade. E o moinho pagava o cachê delas. Uau. Fazia a mídia e pagava o cachê delas. Sensacional. Elas recebiam. Eu fazia receita Copacol, frango, a linguiça, não importa o quê. Não vou falar, olha, a Copacol, a cooperativa Consolata lá, é a melhor que tem, não sei o quê. Tá ali. Ó, vamos fazer hoje a Sônia ia fazer uma receita de coxa sobre coxa ao creme não sei das quantas, tarari, tarará. E depois os convidados sentavam para comer. Que sensacional, Mafalda. Então, Essa é a propaganda. a propaganda. É. Aí terminava o programa, eu dava de presente Copacol. Copacol, eu dava café Itamaraty, eu dava presente das balas não sei das quantas lá que patrocinava, entendeu? Então o que acontece? Era o merchandise. E hoje, o que a gente faz? A gente para o programa, coloca para você que é telespectador, que está acompanhando a gente, entender a diferença de como era feito. Não existia essa questão forçada, né, Mafalda? Na marra, né? Na marra. Parabéns, Mafalda. Agora, a gente tem pouco tempo, mas eu quero que você ainda conta duas histórias. Primeiro, eu quero saber como que a Mafalda parou durante a pandemia e que aí resolveu se aposentar. E como é a sua vida hoje? Porque hoje você é a avó mais célebre de Londrina, né? Que acompanha os netos, que leva os netos para o treino, busca muitas vezes na escola, faz atividades ali. Como que você parou com a TV? Conta pra gente, que você resolveu dar um tempo. Isso. Porque você não parou, você tá aqui e daqui uns dias, quem sabe, vamos ver. O negócio é o seguinte, veio a pandemia, eu estava em alta. Meu último programa foi ao ar em fevereiro. Inclusive, quando eu estava na CBN ainda, eu encontrei a Mafalda em algumas pautas. Só que, gente, quando você vai numa pauta que você vê a Mafalda, você esquece da pauta, né? Mas enfim, vai lá. Aí, conclusão, veio a pandemia, março de 2020. Em 2019, janeiro já estava aquele burburum do vírus, etc e tal. Mas ninguém acreditava, né? Sim.
Fevereiro teve o carnaval, eu tive o meu programa, foi normal, entendeu? Quando foi 10 de março, veio lá. Ninguém mais sai de casa, máscara todo mundo e tal. Aí meu diretor lá na TV era o Granado, Zé Granado. Aí temos que usar máscara, não tem como fazer programa, né? Aí entrou alguns reprises, Uhum. acabou entrando alguns reprises, mas chega uma hora que não dá Na mais. UTV, né? É, Na UTV. isso. Que era UniTV. UniTV, É. isso. Aí, conclusão. Ficamos em casa e eu fiquei mais de 2 meses sem meus netos vir lá em casa, sem eu ir lá vê-los, porque não podia, né? Não podia. Segurança. É. O Lúcio fazia as compras para mim, botava na porta do apartamento. É o pai do Lourenço? Pai do Lourenço e do Luigi, Luigi. é o meu genro. O Lúcio fazia as compras para mim, entendeu? Trazia e deixava ali na porta. Bom, conclusão. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não dá, né? Aí a Márcia falou, mãe, eles estão morrendo de saudade. Eu falei, vieram tudo de máscara, Ah, que tadinhos. coisa mais linda. É. Aí o Lourenço estava tendo aula online. Eu até me emociono, porque, gente, como que a gente viveu isso, né? É. Mafalda. E aí eu ia lá, porque ele tinha aula online, ele estudava no colégio e ficou tudo online, né? Aí o Lúcio ficava um período, a Márcia outro período, eu ia lá, ficava outro período, e todo mundo de máscara, né? Bom, então parei, televisão, não tem mais. Quando foi final de 2022, que já podia viajar, que já podia... Já estava liberado. Já estava liberado. O acesso, É. meio que com algumas restrições. Aí o que aconteceu? Eu fui para os Estados Unidos, aí já podia viajar de avião, porque antes não podia, né? Não podia. Nem meus filhos podiam vir e nem eu poderia ir. Uhum. Aí eu fui e tal. Aí a Marise desceu do Canadá também, lá com o marido e o filho. Aí, conclusão, e a menina. Aí, mãe, nós queremos conversar com você. Meus filhos. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, lá na casa do meu filho. Aí juntou minha nora, meu filho, meu genro, minha filha. Tá bom. O que será que eles querem falar comigo, né? Que tão importante É. aí pra fazer. Aí o meu filho falou assim, mãe, olha, a gente não quer que você trabalhe mais. Mãe, chega. Você já trabalhou 42 anos fazendo televisão. Mãe, o que você tinha que fazer, você já fez. Não. Agora, vai curtir a vida, vai passear, vai viajar com as amigas, vai tomar chá da tarde. Nada de compromisso. Vai... Inclusive, tem uma amiga sua que é amiga da minha esposa, a Fiola. Aham. É, a Fiola. Aí, mãe, vai curtir os netos. Aí eu falei assim, ai, mas será que dá certo? Não, eu acho que fazer um programa assim, uma vez por semana. Não, mãe, sem compromisso, sem compromisso. Tive que prometer, né? Aí meu filho ainda brincou assim comigo e falou assim, esse salário faz falta para você? Porque se for, a gente dá um jeito, né? Se for problema, fique tranquilo. Eu falei, não é esse problema de dinheiro. O problema é você não ter o que fazer. Mãe, você vai ter o que fazer. A gente dá um jeito de arrumar o que fazer. Mãe, vai fazer tua musculação, teu pilates, tua hidroginástica. Vai passear. E aí foi onde você decidiu? Aí eu falei, tá bom. Aí voltei para Londrina. O pessoal que trabalhou comigo, meus cameramen, todo mundo. Eu não posso ficar fora. Ninguém quer uma falda Aí fora. televisão. Tem um canal de televisão aí que montou o estúdio, montou tudo. Ela me mostrou, gente, as fotos do estúdio. Montou o estúdio pronto pra ela, esperando, acho que até hoje. Aí eu fico, não, vamos esperar passar agora tal coisa. Final do ano. Vamos esperar. Agora vem final do ano. Não, minha filha vai chegar com meus netos, vai ficar 2 meses aqui, eu não vou ter condição. E vou empurrando, né? Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Aí um dos meus colegas, que era sonoplasta lá na TV Tropical, o Edir trabalha na Rádio Universidade. Aí ele falou, com tanta matéria que você tem, com tanto arquivo que você tem, vamos colocar no YouTube uma Mafalda Mulher.
Aí, isso na pandemia. Aí eu falei, Edir, eu não tenho saco para isso, não. Entendeu? Não tenho condição para isso. Não, não, não. Separa aí um tubo de DVDs que eu vou colocar. E ele colocou. Tá no YouTube. Tá no YouTube. O Edir que colocou. Aham. Foi por conta dele, entendeu? Tanto é que eu nem sabia que programas tinha lá. Tem programa de 1900 e Esse dia bolinha. eu tava assistindo alguns lá que eu Entendeu? pesquisei pra conhecer um pouco mais. do que a gente- Aí então, eu falei. Aí o João Henrique Ramondini mesmo. Vamos Nosso gravar. Cinegra aqui na TV. Vamos gravar. A gente grava. O relacionamento que você tem nessa cidade. Vamos fazer o programa só de médicos, então. Aí eu falei, tá, vamos ver, vamos ver. E eu falei, olha, eu não tô com muita coragem, não. Porque daí eu comecei a assumir muito com os meus netos. Sim. Já tenho. Pelo que eu entendi, você tem uma agenda pela manhã de ginástica, hidroginástica. Você tem sua rotina Tenho. já, né? Uma foto você Musculação, criou. pilates. Seus filhos estavam certos. Você ia criar sua rotina diferente. Entendeu? Então eu tenho a minha atividade, o meu Diária. relacionamento diário, né? Aí você faz um aniversário à tarde, eu posso ir. Porque antes a gente só se cumprimentava, telefonava, A ó, vida corrida, o entendeu? tempo todo. Não dava tempo para nada. Sim. Se reúne com as amigas, toma um café, Entendeu? um chá. É. Então eu tenho um amigo de longa data, que é o Darcy Machado. Vamos tomar nosso café. E de vez em quando eu vou, o Lourenço vai junto. E aí o Lourenço bate papo e conversa de futebol com o Darcy Machado. Entendeu? Que sensacional. Então, porque o Lourenço sabe tudo da Copa do Mundo, ele sabe das Copas do Mundo de 1958, Daquele tamanhozinho. com 11 anos de Com 11 idade. anos. Ele sabe coisa que eu não sei. Gente, e a Mafalda é uma vozona, eu já falei 1000 vezes aqui, mas assim, eu sinto um amor, uma coisa linda. E eles te amam de. Claro, todo neto gosta da avó, mas eles são grudados em você, né, Mafalda? São. Dá pra ver. É, Eles são maravilhosos. é. Mafalda, então assim, hoje por enquanto. Por enquanto, como diz o outro, eu tô vovó Uber. Vovó. Vovó Uber, Vovó Uber. entendeu? Hoje meu compromisso realmente é qualidade de vida, Sim. né? Que é importante. Que é importante, entendeu? Porque senão vai chegando uma hora que você trava tudo. E vou contar um outro segredo aqui, que ela contou nos bastidores. A Márcia falou pra ela: mãe, você não vai fazer nenhuma maquiagem antes de ir? É isso, né, Mafalda? É. Tô errado? Tô errado? Não, tá certo. E ela veio, ela nem fez maquiagem, só colocou um batom. E não precisa, olha como ela é Não. linda. Com 80 É. anos, com essa pele Mãe, maravilhosa. faz uma maquiagem pra você e você vai aparecer no vídeo. Vou fazer maquiagem coisíssima nenhuma. Vou passar um batonzinho cor de boca, só é mais nada. E tá linda, deslumbrante, maravilhosa. Mafalda, pra gente finalizar, encerrar, se eu pudesse, eu ficava aqui 10 episódios com ela, gente. Mas não dá, gente. Ela tem compromisso, ela já tá aqui na TV já há mais de 2 horas. A gente prendeu ela aqui, participou de outros programas. Mais uma vez, quero te agradecer. A gente vai ter outras oportunidades. Eu sei que a Maica quer você no programa dela também, que é no Vitrine Revista. Então, se Deus quiser, a gente vai nos ver, a gente vai conseguir se ver aqui muitas vezes nesses corredores, e a gente vai ter a oportunidade de ter você perto da gente, dando um pouquinho dessa sua sabedoria, desse seu amor, dessa sua inteligência, dessa sua voz. Obrigado mais uma vez, Mafalda. Eu que agradeço, Bruno. Foi, assim, um prazer enorme poder estar aqui, rever os amigos de longa data, né? Uhum. Entendeu? E a gente poder realmente se comunicar. Se comunicar. Como dizia o Chacrinha, né? Quem não comunica, Se trumbica. se estrumbica, né? Entendeu? E posso falar uma coisa? O seu Sinésio Scudeler, que foi o meu mentor, professor, sei lá, foi onde eu tive meu primeiro emprego, né? Com 14, 13 anos de idade. Naquela época ainda podia. Que já faleceu. Tenho o maior respeito por ele, pela família dele. Acho que ele ficaria tão feliz de ver eu aqui hoje te entrevistando. E detalhe, nós somos amigos, né, Mafalda? Eu posso chamar a Mafalda de minha amiga. Hoje ela falou isso, eu falei, gente, ela me chamou de meu amigo. E é um prazer, viu, Mafalda? É um prazer mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Sinta-se prestigiada por todos nós. Eu sei que a TV londrinense ama você, não só eu, como outros apresentadores de outras emissoras. Falei para Sara Presoto ontem, numa festa que nós estávamos,
que eu ia entrevistar ela. Ela, meu Deus, manda um abraço, um beijo para aquela mulher maravilhosa. Não tem quem não fale que essa mulher é maravilhosa. E você é a Mafalda Mulher. Obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigada. E assim a gente encerra o nosso Por Trás das Câmeras. Nós temos outros episódios semanalmente. A gente retoma aí essa série, essa temporada de episódios. A próxima entrevistada será a Sara Presoto, que já foi Tarobá, hoje é RIC TV. A gente não tem problema em falar o nome de concorrente aqui e vai vir aqui nos nossos estúdios. Eu terei a honra de recebê-la também. E até o próximo episódio. Acompanhe aqui na nossa programação. Até mais.